Olá galera, vamos para mais uma semana de aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo de Dom Pedro II, ou que nós chamamos de Segundo Império, né? Esse cara ficou muito tempo no poder, gente, é impressionante. Ele foi o que mais ficou no poder no Brasil, e é engraçado também que ele foi o que mais viajou. O cara não parava no Brasil. Aí você fala, professor, o cara ficou de 1840 até 1889, ele precisava viajar muito. Não, esse cara viajou muito, porque ele tinha muito conflito no Brasil, então esse cara viajava muito. Só para vocês terem uma ideia, o que nós temos em museus hoje no Brasil, mais de 60%, 70% era presentes que esse cara ganhava, que Dom Pedro II ganhava aí, dos países que ele visitava, desde múmias até espadas e impressionante elmos, né? O museu do Rio de Janeiro que pegou fogo ano passado tinha muita coisa, quase 70%, 80% do que tinha lá era presente de Dom Pedro, que lá era a casa dele, né? O Museu de História do Rio de Janeiro, então ali era praticamente foi a casa dele, o castelo dele. Então é impressionante o que esse cara então viajou. E ele tem algumas histórias importantes, como tentativa de unificação do Brasil, uma parceria com as pressões inglesas para acabar com a escravidão, e ao mesmo tempo uma parceria com os cafeicultores, a elite brasileira, um atrito e ao mesmo tempo tentando unificar e trazer uma paz entre os liberais e conservadores, e um governo de muito tempo, né, de 1840 até 1889, com 15 anos esse cara assume e vai então até 1889, muito tempo no poder aí, saiu do poder velhinho já. E ponto importante também do governo de Dom Pedro II é a transição, né? Então a partir do governo de Dom Pedro II acaba vindo então a Lei Áurea em 1888 e também, claro, a República, né? Então ele é a transição para a República, e ninguém aguentava mais império. Eu, como professor de história e como historiador, para mim foi um atraso muito grande esse negócio de independência, atrasou demais o Brasil. Brasil e México foram os únicos que continuaram aí com a ideia de monarquia, foi muito ruim, atrasou demais o Brasil. Claro que tem alguns poucos historiadores que gostam do governo de Dom Pedro, que gostam da monarquia, que falam que foi importante porque trouxe muitas coisas da Europa e transformou o Brasil e tal. Eu não concordo com essa ideia. O Brasil atrasou demais, já era para o Brasil ter sido independente. E toda a luta que a gente vive ainda de corrupção, partidos políticos que dominam e controlam o Brasil, uma elite que controla ainda, que é uma discussão muito grande ainda. A gente briga por causa de partidos políticos, por causa de ideologias bestas que acabam nos controlando, nos dividindo. Nós já deveríamos ter passado, como a Europa já passou, os Estados Unidos já passou por essas coisas, nós já tínhamos passado, mas a gente acabou atrasando demais com o governo desses caras. Então tá aqui o governo dele, quem foi, né, o que foi o segundo reinado, quem foi Dom Pedro II. Segundo reinado é a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que tinha voltado para Portugal para poder reinar no lugar do pai dele, Dom João VI, que tinha falecido. Dom Pedro I não aguentou as pressões aqui, tentou até poeticamente fazer o dia do ficar no Brasil, mas as pressões eram muito grandes e ele então foi embora e deixou seu filho com 15 anos. Com 5 anos. O filho não podia assumir, então veio o período regencial, que nós já vimos isso, e agora então vem o período importante do governo de Dom Pedro. As pressões liberais e conservadoras do Brasil e dos movimentos sociais, dos movimentos principalmente abolicionistas, acabam pressionando. Os liberais e os conservadores ficam preocupados, então, agora é a hora então da gente colocar Dom Pedro. Então eles tentam mexer na Constituição que Dom Pedro I tinha deixado aí, para que esse menino assumisse com 15 anos. Por isso nós chamamos golpe da maioridade. Então é importante vocês saberem disso. Nós chamamos também esse período do governo de Dom Pedro II também como golpe da maioridade, né? Então inicia em 40, vai até 89, com a proclamação da República. Foi marcado por muitas mudanças sociais importantes aí, beleza? Vamos ver um pouco sobre isso então. Vamos lá, primeiro características do governo de Dom Pedro. Vamos então analisar um pouco aqui, né? Quadro comparativo da economia que estava nesse período. O Vale do Paraíba, né? A região ali do Rio de Janeiro, etc., até o Rio de Janeiro.
E o Oeste Paulista, como o Rio de Janeiro era muito pequeno, essas regiões do Vale do Paraíba era muito pouco, começa também a produção intensiva da agricultura em São Paulo, né? Principalmente do café. Você quer falar de café, não tem como você não estudar e pesquisar sobre o Oeste Paulista. Cana-de-açúcar até hoje, você pega aqui as rodovias, você vai ver um monte de plantações. Como estava naquele período, né? Então, de 30 a 60, aí agricultura extensiva e predatória, ou seja, vamos tirar e sem a preocupação de cuidar. Depois, apenas uma agricultura intensiva, intensa, mas já cuidando, já revendo o solo ali, principalmente na região de São Paulo, apesar que São Paulo era também muito grande. A mão de obra escrava e agora uma ideia de mão de obra livre, com imigrantes também vão surgir no período de Dom Pedro, que alguns historiadores chamam de processo de branqueamento, né, que a gente vai ver um pouco mais sobre isso mais para frente. Começa a vir os imigrantes já no governo de Dom Pedro e depois no governo da República isso aumenta mais ainda, esse processo de branqueamento, essa vinda dos europeus para o Brasil e fortalecendo aí uma nova mão de obra. Afinal, o mundo já estava com o capitalismo muito forte, a revolução já era a segunda revolução industrial, o negócio já estava muito forte e essa mão de obra escrava não dava para permanecer, ela não pode ser uma característica do capitalismo. O capitalismo não tem interesse sobre uma ideia de trabalho escravo, tem interesse no trabalho assalariado, na desigualdade social. Então eu lembro no meu primeiro carnê das Casas Bahia, que eu comprei, eu arrumei emprego, né? Eu saí de eletricista onde eu trabalhava e fui trabalhar numa empresa registrado. E aí eu tinha construído meu quartinho lá e comprei nas Casas Bahia uma geladeira. Eu nunca esqueço, eu tirei foto com o carnê das Casas Bahia, 12 prestações. Então isso para o capitalismo funciona, vai ter um ciclo monetário. Eu vou me lascar para pagar, vou me fortalecer no trabalho porque eu não posso ser mandado embora, eu tenho uma dívida de 12 meses. Então para o capitalismo isso é importante. A escravidão não tem essa importância. Ah, professor, mas a escravização moderna? Aí é uma outra história, já viu isso e a gente pode falar em outro tempo. A escravização moderna agora é uma outra ideia, na exploração de terceirização e salários baixos e etc. Tá bom? Vamos continuar aqui na tabela. Manutenção da estrutura exportadora do período colonial, né? O Brasil tinha, com Dom Pedro I, tinha liberado demais, quer dizer, desde Dom João VI tinha liberado demais para a importação da Inglaterra. Entrava produtos muito, muito baratos aqui da Inglaterra e que eram melhores do que o do Brasil. Então isso era um problema também, então precisava melhorar isso. Então veio a modernização da estrutura de exportação e urbanização e industrialização nesse período. A elite vai ficar com as terras nas mãos, porque Dom Pedro II vai passar as terras para a mão da elite e também começa a fortalecer aos poucos aí uma industrialização também, tentando melhorar essa exportação por motivo dos produtos ingleses que entravam no Brasil. A aristocracia agrária, escravista e monarquia, né, no período aí metade do século XIX, e lá então, já no final, uma burguesia cafeeira, abolicionista, republicana. Vamos colocar entre aspas, né? Essa burguesia cafeeira aí que queriam totalmente a libertação dos escravos, né? Isso não é uma característica de todos, tanto que os escravos, quando teve a sua libertação, ninguém queria gerar emprego para eles e o governo não teve preocupação nenhuma também de fortalecer como ir agora inserir essas pessoas livres no mercado de trabalho nesse período, tá bom? Vamos lá então, o governo de Dom Pedro, a política interna, como que foi aí essa ideia? Período de pacificação interna, ele queria unificar o Brasil inteiro, ele queria tentar alinhar, o Brasil já tinha tido muitas revoltas, a gente já viu aqui algumas revoltas nativistas, vários problemas de revoluções o Brasil teve nesse período, até o governo do pai dele, Dom Pedro I, e ele só teve os últimos conflitos, foi o final da guerra então dos farrapos, né? Ele acaba ali amenizando e foi no período do governo dele que isso acaba. E a última revolta que ele vai dar de frente mesmo, a revolta nativista, foi uma revolta praieira na região de Pernambuco, que os caras acabaram com caráter liberal, influências socialistas, acabaram criando mesmo uma ideia de Estado, mas não durou muito tempo. Dom Pedro conseguiu derrubar e ele conseguiu pacificar por um tempo aí o Brasil, fazendo alianças, controlando a elite brasileira, os liberais e os conservadores. Uma política de reconciliação com o parlamentarismo
parlamentarismo às avessas, né? Que isso é importante a gente também falar. Qual que era a ideia? Dom Pedro II criou um parlamento. Olha que cara bacana. Ele criou um parlamento, né? Então o povo elegia seus representantes, seus deputados, e os deputados elegiam o primeiro-ministro ali e tal, e aí esse então regia junto com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Não foi bem assim. Por isso que os historiadores chamam de parlamentarismo às avessas. Ele não fazia isso, era de cima para baixo. Ele elegia o primeiro-ministro, a elite ali que ia administrar, que depois elegia junto ali os parlamentares, e aí o povo tinha essa participação nos parlamentares. Agora, professor, por que era às avessas? Por que ele elegia? Porque ele não permitia essa votação do povo e os parlamentares então elegesse o primeiro-ministro? Ele precisava de um controle, lembra? A gente acabou de falar de uma pacificação interna. Então ele precisava de um controle entre os partidos conservadores e também dos liberais. Então ele decidia. Então por um tempo ele colocava um liberal, outro tempo ele colocava um conservador. E assim, olha, né? Olha os partidos políticos como são coisas terríveis, né? Eu costumo dizer que muitos partidos políticos são câncer da democracia, assustador. Eles não têm parte nenhuma com o povo, acorda, né? Os partidos políticos têm parte com eles mesmos. Então, agora, com ele colocando um líder ali de um conservador, um líder ali de um liberal, claro que essa elite brasileira acaba amansando, ficando tranquila, tudo bem, se é assim, então vamos. E aí o povo, né, se lasca como sempre. E aí proporciona também a alternância do poder de partidos liberal e conservador, como eu coloquei para vocês, e aqui eu até coloquei uma imagem, né, para a gente poder ver essa alternância de governo aí, e também essa última revolta, que no caso essa imagem é da Revolução Praieira, beleza? E ele teve alguns desgastes, né? Ele ficou muito tempo no governo. Ele teve muitos desgastes, principalmente na Europa, né? Muitos conflitos, muitos problemas, principalmente com a Inglaterra, que queria o fim da escravidão. E todos os países que faziam parceria, reinos que faziam parceria ou impérios que faziam parceria com a Inglaterra, precisava passar aquilo que a Inglaterra queria, que era o fim da escravidão. Ó, que bonito, professor, eles queriam o fim da escravidão porque eles achavam que os negros eram seres humanos. Não é bem assim, né? Tem toda uma visão de economia, uma visão econômica por trás disso, né? Eles queriam acabar com a escravidão porque era muito bom para eles gerar novos consumidores pelo mundo todo. Afinal, a Revolução Industrial estava cada vez mais potente, mais desigual e fortalecendo a Inglaterra cada vez mais nesse período. Vamos ver então algumas coisas sobre desgastes aí do período do governo dele. Guerra do Paraguai, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A volta do exército dos homens negros que não tinham sido libertados de sua família e vão se rebelar contra Dom Pedro. A luta pela abolição dos escravos, muitos movimentos sociais, movimentos negros, abolicionistas também vão bater de frente com o governo dele. As influências e pressões inglesas para acabar a escravidão. Igreja Católica versus maçonaria. O Papa não gostava da maçonaria, então também teve muitos atritos aí. E os cafeicultores, a elite brasileira versus Dom Pedro também, porque ele vai acabar com a escravidão e muitos deles não vão gostar e ele vai perder o apoio. Aí os liberais conservadores vão acabar assumindo aí, derrubando ele do governo, tá bom? Vamos ver aqui um pouco então sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi de 1864 a 70. É a formação da Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai. As questões da fronteira do Paraguai. O Paraguai não tem, né, saída para o mar, então eles usavam ali o Rio do Prata, que acabava atravessando parte do Brasil para poder vender as suas coisas, né, fazer seu comércio. A Inglaterra, preocupada com isso, analisando, percebendo que Paraguai era muito pequenininho, mas ele era totalmente independente de outro país, não tinha dependência rabo preso com ninguém. Isso era um grande problema. Imagina se todo mundo começasse a querer fazer a mesma coisa que o Paraguai. Então a Inglaterra acaba influenciando aí essa Tríplice Aliança, Argentina, Brasil e Uruguai, a bater de frente. Então vai ter um investimento inglês nisso aí. Ó, se não derrubar esses caras estão fazendo comércio e usando o Brasil, a Argentina e essa região, e o Uruguai com o Rio do Prata. Então vocês precisam acabar com isso. E aí vai ser uma guerra vergonhosa. Até hoje o Brasil não lembra dessa guerra. Vamos falar um pouco sobre isso aí. O Brasil, então, e seus aliados pretendiam manter a livre navegação do Rio do Paraná e Paraguai. Uma política imperialista inglesa, como eu falei para vocês, um domínio, consequência da vitória brasileira. A destruição, assim, matou muita gente, mais de 1/3 da população. Juntou Brasil,
Argentina e Uruguai, junto com a Inglaterra, e dizimar a população. As primeiras batalhas a Paraguai até venceu, mas aí depois o governo de Dom Pedro chamou os escravos e falou: ó, vamos lutar, colocava os escravos na frente e olha, nós vamos libertar você e sua família na volta. Tanto que tem uma imagem muito famosa, eu acho que eu esqueci de colocar aqui, caiu até em vestibular essa imagem. Sim, esqueci de colocar a imagem do negro voltando para casa e desesperado porque ainda havia seus parentes todos escravos ali ainda. Então ele não cumpriu com aquilo que ele falou. Mas o Paraguai até hoje não conseguiu se recuperar. Alguns cientistas da área sociais dizem que eles vão começar a se recuperar a partir de 30, né, de 2030, porque é assustador o que o Brasil fez. Você até pode entender agora melhor por que eles têm um livre de impostos, aí tá muita mercadoria chinesa sem qualidade, né, muitas drogas, né, essa coisa louca que tem o Paraguai. Você vai entender porque eles estão tentando reconstruir economicamente, porque o Brasil dizimou. Tanto que o Brasil não comemora, né, essa vitória, né, o exército brasileiro não comemora porque foi uma vergonha, né, foi covarde o que o Brasil, Argentina, Uruguai e com parceria com a Inglaterra fez com o Paraguai. Bom, consequências dessa guerra: o Brasil volta vitorioso. Dom Pedro II tinha prometido para os generais: olha, eu vou dar para vocês terras quando vocês voltarem, e não deu. Os generais do exército começam a ficar contra ele, e agora o exército brasileiro volta como exército brasileiro, agora sim, sabe, com autenticidade. Nós somos o exército brasileiro, nós vencemos batalhas, então começa a ter poder político. Isso foi um grande problema para Dom Pedro, né? Então Dom Pedro perde uma grande parceria, que é o exército, começa a bater de frente com ele porque ele não fez aquilo que prometeu. Também com os escravos, né, que foram lutar e voltaram e não viram a liberdade dos seus parentes. Também começam os movimentos abolicionistas contra Dom Pedro nesse período aí. Outra questão também era com a Inglaterra, né? Então a Inglaterra queria acabar com a escravidão, e aí Dom Pedro: e agora? Se eu acabar com a escravidão, eu vou ter um problema com os cafeicultores, com a elite brasileira, porque eles querem aproveitar a escravidão. Se eu não acabar com a escravidão, eu tenho um problema com a Inglaterra. Então ele, muito esperto, criou algumas leis que não funcionaram da forma que deveria, né? Antes dele já tinha uma lei chamada Lei Barbacena, que era a abolição do tráfico de escravos, que era com o regente Feijó. Era chamado essa lei para inglês ver. Essa lei não deu muito certo, porque já era um tráfico. Mas aí vem a lei Eusébio de Queiroz, que é o fim do tráfico negreiro mesmo. Só que assim, também não funcionou tão bem. Na região sudeste aqui até realmente reduziu e acabou com o tráfico, mas ainda se entrava escravos pela Bahia. Então entrou ainda por muito tempo. Você vai encontrar até 1905 ainda histórias de escravos entrando pela região da Bahia. Então é assim, assustador. A lei Eusébio de Queiroz também não deu certo como deveria ter dado. Então também era uma lei para inglês ver, como era a primeira de 1831, a Lei Barbacena. Mas de qualquer forma, essa lei funcionou um pouco mais. E aí então todo mundo começa a cair em cima de Dom Pedro II, ele fica preocupado. Em 1866 é a abolição dos escravos, né, que foi da Guerra do Paraguai. E aí, como eu falei para vocês, os escravos foram libertos, mas suas famílias não. Tá aqui embaixo aqui a imagem que eu falei para vocês, olha, tá aqui pequenininha aqui, mostrando um pouco disso aí, né, que os caras voltam e seus parentes não tinham sido livres, e agora os movimentos abolicionistas começam a cair matando aí. Eu coloquei alguns líderes para vocês aí que vocês estão vendo aí, tá bom? E aqui embaixo o Eusébio de Queiroz. Depois vem em 1871, essas leis abolicionistas também não vão dar certo. Ele continua sendo pressionado pelo povo brasileiro e também pela Inglaterra. Então em 1871 ele cria então a Lei Visconde do Rio Branco, que é a lei do ventre livre, né? E aí é a grande questão. Por que essa lei não vai dar certo? É muito simples, né? Como que uma criança pode ser livre, né? A mulher, a negra escrava ganhava o filho e ele ia para onde? Beber, né? Então tinha que permanecer. O governo até tentou criar uma lei para que ficasse ali, para que esse menino ficasse até os 17, 18 anos, e aí então depois ele ficaria livre, e aquele cafeicultor, aquele coronel, aquele barão, acabava então dando uma indenização para ele. Não funcionou, isso não funcionou, não deu certo, ninguém pagou, e esse menino acabava ficando escravo junto com a mãe ali o tempo todo. Então essa lei do ventre livre também não deu certo. Depois então, com as pressões continuando, em 1885 ele cria a Lei Saraiva-Cotegide, que foi a lei do sexagenário, ou seja,
todo escravo acima de 60 anos seria livre. Professor, por que essa lei não deu certo? Muito simples. Os negros, primeiro que muitos morriam muito antes dos 60 anos, trabalhavam muito. Boa parte dos escravos que viviam até 60 anos acima disso eram escravos domésticos, mas os outros eram extremamente explorados e não viviam. Mas o problema, ninguém sabia a idade. A Igreja Católica batizava, nesse período a gente não tinha documentos de RG ou um documento um registro de nascimento e tal. Como que era o registro que nós tínhamos nessa época? Quem era batizado na Igreja Católica? Então você era batizado, e você recebia um papel com a data do seu nascimento, o nome do pai, da mãe e a igreja que você nasceu. Então aquilo ali, até 1920, 1930, nós temos casos ainda das pessoas usarem aquilo como documento. Os processos civis no Brasil começam só a partir de 1915. Então e boa parte dos negros não eram batizados, eles não tinham essa carta, então eles não tinham referência da idade. Então muitos nem sabiam a idade que tinha. Então é assustador essa lei. E esses negros não vão querer nem sair da fazenda. Imagina, com 60 anos já idoso, vai sair. Tanto que houve um número muito grande de suicídios nesse período e de negros idosos mortos por motivo que eles eram abandonados. O branco agora vai falar, olha, tá vendo? Você agora é livre, vai, mas não pagava indenização, não pagava nada. Vai, você é livre. Mas para onde eu vou? Não tenho para onde ir, eu não sei nem o que é liberdade. Muitos ficavam na porta das fazendas, eles morriam nas portas da fazenda com fome, alguns se suicidavam. Foi vergonhoso também a lei do sexagenário aí de Dom Pedro II, ok? E aí então... Aí não aguenta as pressões, ele viaja, ele sai do Brasil, ele é muito esperto, e a filha dele, que era senadora, a Princesa Isabel, estava aqui em 1888, então nasce a Lei Áurea, ela assina a lei. Alguns historiadores colocam aí que ela assinou porque ela estava pretendendo, olha, cara, vai ter aí um terceiro reinado e eu vou ser a rainha, eu que vou assumir o império aí, né? Mas não foi bem assim. Essa lei que ela assinou, ela não deu garantia nenhuma para os trabalhadores, para os negros, agora todos livres. Muitos subiram para os morros no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo foram formando as favelas fechadas, como a que eu vivi, por exemplo, que não entra um carro, é tudo fechado ali, né? Só vielas. Então ela também acabou tendo uma visão muito negativa dos liberais e conservadores, que já não queria mais essa ideia de império, e depois ela dança porque os caras dão um golpe e em 1889 vem então a República do Brasil. Então ela vai com a Lei Áurea com a questão política, mas ela não consegue o que ela queria. Bom, e os desgastes aí? Vamos ver alguns desgastes de Dom Pedro II. O primeiro, Igreja Católica versus Dom Pedro. Dom Pedro viaja para a Europa, conhece a maçonaria e traz a maçonaria para cá. Eu não vou entrar nesse sistema da maçonaria, mas a Igreja Católica, o cristianismo, é tudo contrário da maçonaria, né? Então o Papa odiava, os cristãos odeiam essa questão, concepções de maçonaria, seita, um negócio muito fechado. Mas está ligado a comércio, e Dom Pedro não tinha essa visão religiosa. Então traz os caras para cá. E coloca eles na elite também do Brasil, junto com ele para governar. Vocês estão vendo aí o Papa com a palmatória batendo na mão de Dom Pedro, ou seja, punindo ele, né? Claro que não foi assim, mas punindo ele, batendo de frente com ele porque ele trouxe a maçonaria. E para piorar, o Dom Pedro II coloca os caras no Rio de Janeiro e coloca eles para se reunir. A maçonaria tem as suas reuniões nas suas lojas, coloca dentro da Igreja Católica. E aí ferrou, os padres não aceitavam isso. E alguns bispos vão bater de frente, tanto que alguns deles foram presos por esse motivo. Aí pronto, Dom Pedro II acaba perdendo essa aliança, essa parceria com a Igreja Católica, e acaba rompendo a Igreja Católica com Dom Pedro por motivo da maçonaria. Outro problema que ele teve também foi com a elite. Agora, com o fim da escravidão, ele acaba perdendo. Aqui eu estou mostrando essa charge aqui, da época quando ele equilibrava um pouco dos conservadores e liberais, né, com os ingleses aqui manivelando ele, empurrando ele para esse processo. Mas ele agora vai perder o apoio também da elite, porque a elite não quer mais nem saber do governo dele, porque ele acabou com a escravidão, e aí foi a grande questão para a elite então ele acaba perdendo esse apoio. E aí então Dom Pedro não aguenta as pressões, os conservadores liberais, a elite brasileira começa a lutar contra o governo dele, e aí em 1889 se organizam e derrubam Dom Pedro II e nasce a República Federativa do Brasil. Então o Brasil passa a ser república nesse período, e todo mundo havia muita esperança na república, afinal nós vamos poder votar e tal. E aí você já conhece um pouco dessa história. Olha a situação da nossa república até hoje, o quanto nós como povo sofremos ainda com a república.
Beleza? Então esse foi um pouco do governo de Dom Pedro II, mas antes eu quero deixar aqui que caiu já em vestibular essas imagens aqui, eu quero deixar como uma dica para vocês ficarem sempre espertos aí. Às vezes aparecem essas imagens aqui, quem são esses caras? Dom Pedro I e Dom Pedro II, Dom Pedro II, Dom Pedro I, quem são? Quando você vê essas imagens, automaticamente você pensa, ó, Dom Pedro II, porque ele é jovem, e o outro da direita, barbudo, ele, parecendo o Papai Noel, seria então Dom Pedro I, porque ele é o pai. Ele é o pai e o outro, ou seja, o filho é mais novo do que o pai. É aí a grande falha. Nós temos essa primeira imagem do lado esquerdo, de Dom Pedro jovem, porque é Dom Pedro I, esse é Dom Pedro I, ele foi embora com 32 anos do Brasil, entre os 30 anos do Brasil, então ele foi embora para herdar o trono em Portugal. Então ele foi jovem. Então sabe quando você vai nos lugares públicos e tem a fotinha do prefeito lá e etc? Então aqui é a mesma coisa. Então ali acabou a foto de Dom Pedro, não vai colocar mais a pintura dele, porque ele foi embora. O filho dele assume com 5 anos, ou com 15 anos, desculpa, fica aqui com 5 anos, depois assume com 15 e fica aí até, revelia até 60 e poucos anos. E aí, por isso que a foto, ele barbudinho parecendo Papai Noel, na verdade é o filho, é Dom Pedro II, cuidado com isso em vestibular. Professor, por que que a nossa história sempre mostra Dom Pedro II dessa forma? Aí os historiadores vão especular muitas coisas importantes. Primeiro, para mostrar uma maturidade, um governo bom, uma seriedade no governo, tudo papagaiada, né? Tudo tá ligado à história oficial. Ele assumiu extremamente maturo, com 15 anos, governou muito mal, viajou demais, praticamente nem governou, criou algumas coisas importantes para o Brasil, mas que a República poderia ter criado muito mais antes, tivesse resolvido essas questões antes aí, assumido República. Então por isso que aparece essa imagem dele. E Dom Pedro I, que é o da esquerda, aí mais jovem, parecendo com essa barba de pagodeiro da minha época, os pagodeiros usavam essa barba, então mostra aí um pouco porque Dom Pedro I ele foi embora com essa idade, então não tinha mais a imagem deles. E Dom Pedro II, como ficou muito tempo no governo, aí a nossa república maravilhosa, que cria a história de heróis, usa muito essa imagem de Dom Pedro barbudão assim. Cuidado com o vestibular. Viu o cara velho, opa, é Dom Pedro II, é o filho. Viu o cara novo, opa, esse é Dom Pedro I, é o pai. E também Dom Pedro I morreu muito jovem, tá, pessoal? Então nem imagem dele velho tem, porque ele morreu logo depois que ele assumiu o governo lá em Portugal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tirando dúvidas lá pelo Teams. Bons ventos, boa semana e vamos que vamos aí, até a próxima aula, até a próxima semana.